Fala, comunidade do futsal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos na nossa reunião número 28 reuniões, né, no Futsal Esporte Clube, esse podcast que tem cada vez mais ganhado visibilidade e credibilidade, não só com os convidados, mas com todos os amantes da modalidade do futsal. Hoje eu tenho a honra e o privilégio de estar aqui com o grande professor Oswaldo Mendonça, né, conhecido como Mister, né? Mister Oswaldo Mendonça, um dos caras aí que tem contribuído muito, não só para o futsal, mas o esporte em geral. A gente vai comentar isso, né? Ele vai comentar um pouco da sua carreira, vai comentar algumas situações que vocês ainda não conhecem dele, né? Um dos grandes, né? Tem se tornado grande influência também dentro das redes sociais, usando a ferramenta das redes sociais como forma de ensino também, tem ajudado muitos profissionais. A gente vai comentar sobre isso. E eu quero saudar já, ele já está aqui conosco, o Oswaldo Mendonça. Quero agradecer, professor, por estar aqui conosco. Prazer estar conversando contigo, né? A gente iniciou uma conversa ali, já de prontidão, não teve, né, nenhuma resistência e tal, já foi com a sua humildade e simplicidade. Quero te agradecer por estar aqui conosco e eu tenho certeza que será uma grande reunião como as outras foram, tá bom? Seja bem-vindo, a casa é sua, meu querido. Eu que agradeço o convite e digo ao colega de trabalho, professor também de Instituto Federal, professor de Educação Física, amante do futsal e uma pessoa que está tentando também fazer com que a tecnologia leve informação aonde as pessoas não têm o acesso. Então, quero parabenizar e me colocar à disposição. O papel da gente é construir essa transmissão de conhecimento, essa troca de saberes, porque não existe saber mais importante, sim saberes diferentes. E aí o que a gente quer é trocar saberes e aprender com vocês também. Sensacional, meu querido. Nós que agradecemos. Eu tenho certeza que será uma reunião, né, de bastante conhecimento e bastante histórias aí, né? A gente vai relembrar algumas coisas aqui. Eu tenho certeza que será um episódio bem bacana. Para você que está nos acompanhando pela primeira vez, né? Conheça também as outras reuniões que a gente sempre tem por aqui no nosso canal. Né? Teve a nossa última reunião com o Marlon Oliveira, atual campeão da Champions League de futsal, pelo Palma Futsal. Então, se você não acompanhou, acompanhe nossa última reunião com o Marlon e também tem outras, né? Com grandes nomes na nossa modalidade. Também se inscreva no nosso canal e indique para os seus amigos aí, grupos de família, etc. Bom, professor Oswaldo Mendonça, a gente queria já ouvir de prontidão do senhor já sobre a tua carreira, como começou esse despertar. Não só, apesar que o nosso canal é sobre futsal, mas é um episódio muito mais além do futsal aqui hoje com o senhor, né? Até porque trabalha com outras modalidades, né? Com outras situações muito interessantes e a gente vai abordar isso. Mas como começou esse despertar seu para essa área da educação, né? Dessa área esportiva? Digamos que quando eu praticava futsal, enquanto goleiro de futsal, como casei cedo, aos 21 anos, casei, né? Então, nessa vida, a gente tem que ter ideais, mas tem que ter prioridades, né? Sonho e realidade. E durante esse sonho, eu fazia era professor universitário, fazia especialização em futebol e fiz na Gama Filho, lá na fase, em 95, lá em Santos. E nisso eu era preparador físico de futebol profissional, aqui no Confiança, e tinha dois projetos de vida, casado e já com filho, ou passava no concurso público federal, ou como preparador físico, colava em um treinador para sair do estado. Nessa perspectiva, as duas oportunidades aconteceram ao mesmo tempo. Eu era professor substituto da Universidade Federal, professor de futebol e futsal, e passei no concurso da Escola Técnica, em 97. Entretanto, meu pai faleceu em janeiro, e quando eu ia assumir em agosto, mas tinha viajado para o Júbis, lá em Florianópolis, e quando recebi a ligação de Cidinho Romano me convidando para ir para a Arábia Saudita como preparador físico. Entretanto, com o falecimento do meu pai, eu tive que optar por permanecer, assumir o emprego federal que era a Escola Técnica, se tornou Cefet, e hoje Instituto Federal, para dar tranquilidade. Era pai de dois filhos, não poderia estar arriscando. E aí começa a minha trajetória, a minha transição do futebol para o futsal, aonde no futsal eu poderia participar, eu poderia ser mais profissional de preparação física. E inicia aí a minha carreira no futsal, construindo experiências vividas e transformando momentos acadêmicos e na parte do profissional, através da reativação dos Jogos do Nordeste, dos GIFs, trazendo jogadores do Piauí para aqui, o Vitor, que jogou no Ceará, jogou no Piauí,
profissional, jogou em vários clubes. Hoje ele mora no Ceará. Ele era um jogador do IF Piauí. E eu convidei para jogar aqui na cidade de Moita Bonita. E ele veio jogar em Moita e depois se profissionalizou. Como ele, o Bebeto, que jogou no São Paulo, o Pita, o Beto Pivô, o famoso Beto das Canetas, também foi atleta nosso da seleção sergipana sub-17. E a gente foi construindo, foi vivendo, e a vida foi dando os caminhos que a gente tinha que seguir. Essa é a apresentação. É um cara apaixonado pelo esporte e que foi construindo passo a passo experiências, vivências e muito aprendizado. Sensacional. Essa tua transição, você comentou da transição sua, né? Do futebol para o futsal. Claro que acredito que você sentiu essa diferença, né? Mútua, né? E nítida. Mas foi uma decisão assim muito bem pensada ou foi algo de uma oportunidade assim que tu viu que poderia potencializar mais o teu trabalho? Eu trabalhava com os dois. Eu trabalhava como treinador de futsal e preparador físico de futebol. E porque eu tinha 25 anos na época. E que, lógico, o cara de Sergipe com 25 anos nunca ia sair do estado como treinador de futebol. Para que eu pudesse sair do estado, eu teria que ser preparador físico. E como preparador físico, muito estudioso na época, estudando fisiologia do exercício, aquela parte toda, fui o primeiro a trazer os monitores de frequência cardíaca polar para Sergipe, até o Handler. Quem me colocou para ser o representante disso aqui foi Luiz Antônio Zaluá, que era um treinador, preparador físico famoso, trabalhou com o Lazzaroni e virou treinador de futebol também. Ficou um grande amigo meu na época. E a gente começou a trabalhar com isso, mas eu já treinava futsal e também escolinhas de base. Então, sempre tive o conceito de que os dois são próximos. A diferença está no espaço e nos processos de comunicações pelo espaço. Mas o conceito do jogo, para mim, sempre foi igual. E quanto mais eu estudei, mais oportunidade de aprendizado tive, fui apenas consolidando esse pensamento, pois a lógica interna desse esporte, cooperação e oposição, espaço simultâneo, ela é a mesma. A diferença está no tamanho do gol, tamanho do espaço do campo, mas o espaço da ação do movimento e os processos de comunicação e contra-comunicação, eles são os mesmos. Cabe o profissional entender e saber como construir essa proximidade. Sim, sim. Até vendo o senhor falar sobre isso, o senhor consegue, até ajudou muito no teu segmento como treinador, né? Essas questões do campo para a quadra, Sim, né? sim, sim. Ajudando bastante, até formular algumas situações de treinos, situações de jogo. Como é que é isso? Queria que o senhor explicasse de uma forma bem detalhada, até para os profissionais que estão pensando, né, fazer essa transição do campo para a quadra ou da quadra para o campo, etc. Como funciona essa questão quando você vai preparar os treinos, no sentido que você veio do campo, que te ajudou bastante, né, nessa questão do campo, que você trabalhar no campo e vem para a quadra. Isso ajuda bastante a construir treinos e situações ali de jogo, etc. Ou é algo ali corriqueiro? Deixa eu explicar. Eu vim do campo, eu vim do handebol, eu vim de várias modalidades. Eu fui atleta de handebol, fui atleta de futsal, fui jogador de campo, trabalhei com futebol, trabalhei com futsal, trabalhei com handebol, e outras modalidades. E os jogos de cooperação, oposição, espaço simultâneo, futsal, handebol, futebol e basquete têm o mesmo conceito de jogo, que são cooperadores e opositores em espaço simultâneo, passe, condução, controle, comunicação, marcação, desmarcação. Esses processos são muito iguais. E o que vem de diferença e aí eu gostaria até de frisar nesse nosso bate-papo, o futebol de salão é um esporte e o futsal é outro esporte. Para mim, eu vejo o equívoco de quando colocam que futebol de salão, futsal surgiu. Não, não, não. Futsal surgiu não com Juan Seriani. Não. O que surgiu com Juan Carlos Seriani foi o futebol de salão. Adaptação das regras de basquete, do handebol, não podia entrar na área, a bola era mais pesada, o espaço de jogo regulamentar era menor, porque era adaptado às quadras de basquete. E isso aí gerava uma gestualidade e uma determinação tática pela regra de jogo, que o fixo podia ser parado, que tinha o ala direito e o ala esquerda que jogavam realmente naquela função. Muda todo o conceito a partir do momento que a FIFA entra e unifica duas regras. A regra do futebol de 5, que jogava na Europa, com o futebol de salão, que jogava no Brasil. Aí passa a regra a modificar toda a gestualidade, as habilidades técnicas e táticas e as possibilidades
motoras dos jogadores. O goleiro passa a jogar fora, lateral passa a ser cobrado com o pé, o espaço de quadra de jogo passa a ser 40 por 20. O handball se jogam 6 jogadores na linha, um no gol, 40 por 20, mas não entram na área. Então, eles não percorrem 40 metros. Eles vão percorrer menos 12, 30 metros no máximo. São 10 metros a menos. E o que ocorre? A qualidade física, a quantidade física era muito maior no futsal. Então, são dois esportes diferentes. O futebol de salão ainda continua e existe, tendo campeonato mundial e tudo. Basta ir no Rio Grande do Sul, nas cidades do Sul, o Anderson, que é o treinador do Telêmaco Borba, do feminino, ele é o presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, e o Brasil é campeão feminino mundial de futebol de salão. Então, continua isso. Qual a diferença, Oswaldo? O futebol de salão era nas quadras pequenas. E o Brasil, naquela época, no seu crescimento, tinha muitas quadras construídas pequenas. Na Europa, o futebol de 5, ele já começa na quadra 40 por 20, porque os ginásios poliesportivos, eles já eram construídos para o handball. Então, adaptou o handball com a quadra. E aí trouxeram aquela nova regra para o Brasil, a FIFA unificou, e aí sim começa a modificar. Mas por que eu falo isso? Porque eu pego treinamentos, aquecimentos, até do próprio handball. Se você pegar marcações do basquete, também você vai pegar. O 4-0, o Zé deve ter falado, surge do futebol americano, do rugby, daquela situação de jogarem em linha. Então, os esportes, um propicia o aprendizado do outro. Se a gente tiver o entendimento de como adaptar a partir da gestualidade. Aí você pode construir. Eu tenho vários treinamentos de movimentações de aquecimento que eu vi no handball e que utilizo no futsal. E dá uma dinâmica de jogo que amplia. Então, na minha experiência, é unificar todas as possibilidades de aprendizado nos jogos de cooperação, oposição, espaço simultâneo, e vou construindo a partir do que eu quero atingir naquela sessão de treinamento. É muito interessante, professor, se eu falar sobre isso. A gente vê esses treinadores modernos de hoje, né, que têm feito um grande sucesso por méritos, claro, né, comentando muito dessas questões dos outros esportes, né? Basquete, rugby, handball, né? Outros esportes assim que assemeiam muito sobre isso, né? E a gente, quando a gente vai observar, realmente encaixa, né? Encaixa dentro da situação ali na situação do futsal que a gente está falando propriamente dito, né? Como o senhor falou mesmo, que usa até treinos mesmo do handball para readaptar para o futsal, e isso o ajuda, e quando você menos imagina, né? No início ali você, não é que você tem dúvida, né? Mas você, claro que modifica várias situações para aproximar ali a questão do jogo, e quando você menos imagina, já está dando resultado, né? Dando resultado dentro do próprio jogo. Os atletas entendem essa conexão dos outros esportes, né? E isso, pelo que eu já percebi, professor, se eu pode até corrigir, já percebi que ativou o interesse dos atletas em até buscar outros esportes para observar as movimentações, né? Tanto de basquete, handball, rugby, que é coisa aqui no Brasil que praticamente pouquíssimas pessoas vê, porque não é tradição aqui no Brasil, né? Por si só. E assim, é muito interessante cada vez mais essa atualização, sabe? Essa modificação cada vez mais não só dos treinamentos, mas das situações, das variações táticas propriamente ditas, né? E acredito que desde quando o senhor começou ali no futsal e entende propriamente dito do futsal, sabe que é totalmente diferente hoje em dia, né? O senhor pode até comentar isso. Hoje a tecnologia ajuda bastante. A gente vai comentar até daqui a pouco, né? Das suas redes sociais que tem ajudado bastante outros treinadores também, né? A conseguir até elaborar alguns treinos, pegar ali como ideia, né? Mas acredito que isso é muito importante que o senhor falou sobre essa conexão de outros esportes, né? Com propriamente dito Gostaria futsal. de frisar que essa tecnologia de hoje facilita muito. Na minha época, aí vai, é saudosista, não, é uma realidade. Na minha época, para a gente poder ver o que o Sul vinha fazendo e aprender com quem tinha mais oportunidade, a gente tinha que viajar para jogar contra, assistir jogos e pagar, fazer curso, porque não tinha essa comunicação. Eu sou da época que o cara tinha um livro, era dono do saber, o que estava escrito ali era lei, porque não tinha essa troca de saber, de conhecimento. Eu tinha que ir para os jogos para ver como é que eles jogam, como é padrão redondo, como é padrão ala,
como é o quadrilhinha. Eu aprendi a fazer, comecei a construir o quadrilhinha escrito na internet, porque não tinha vídeos para isso. Eu estou falando do lá, década de 90, 90 e pouco. E, amigo, não é como é hoje. Hoje, pô, eu brinco, eu estou falando ali na internet coisas que eu fazia lá atrás. Estou colocando nada novo. Isso eu já fazia há muito tempo. Então, só que o que é velho, mas as pessoas não conhecem, se torna novo. Porque dizem que o mundo ele é circular. Então, a informação nova hoje vai se tornando velha, mas com o tempo, as pessoas que aprenderam com o novo não sabem mais aquela informação. Então, conceitos básicos, movimentação do pivô, posicionamento do pivô, um vídeo que bombou milhões, milhões de pessoas acompanhando. Mas por quê? Porque como o espaço de quadra aumentou, as poucas pessoas estão utilizando pivô de referência básica. Poucas pessoas estão ensinando o garoto como jogar de pivô, como usar o corpo, como fazer a técnica de giro, como utilizar a movimentação específica, porque o espaço aumentou. Aí o espaço aumenta, os jogadores se tornam velozes, jogam o tempo inteiro em transição, então o pivô às vezes começa a ter menos possibilidade de jogo. E na época do futebol de salão, que era a quadra pequena, aí a gente vai voltar para o basquete. Se vocês lembrarem do histórico do basquete, o pivô de basquete, ele era muito grande, mas ele era todo lento, pesado, né? Bem, só que os americanos mudaram. Os pivôs e os jogadores são todos habilidosos e velozes. O que aconteceu no futebol de salão? Os pivôs de futebol de salão, tipo Choco e outros lá atrás, era o pivô parado, pesado, porque a quadra de jogo era pequena, não precisava movimentar. Quando transitou para a quadra maior, esses pivôs começaram a perder o espaço e não terem mais utilidade. Entretanto, com a evolução física, os jogadores de esporte começaram a usar o pivô, mas ele não é mais o pivô que só sabe jogar naquela movimentação. Ele tem dinâmica de movimentação, mas ele sabe fazer o papel do pivô. Então, a troca de saberes é: não negue o passado por ele ser velho, nem utilize o novo por ele ser novo. Traga as coisas boas que os novos nos trazem e traga as coisas boas que os velhos nos deixam. E aí você vai construir caminhos que podem aproveitar o conhecimento, tanto do novo como do velho, e adaptando à sua realidade. Porque não adianta eu estar colocando. Acho que hoje você está vendo uma linguagem mais profissional, mais professor. E nos vídeos você fez uma linguagem mais popular. Porque a linguagem é para quem? O processo de comunicação está: eu me comunico com quem, para quem ouvir e o público que eu quero atingir. Que adianta eu estar falando da lógica interna que eu aprendi na praxeologia motriz, e aí o processo da lógica interna, comunicação contra comunicação, espaço simultâneo, ninguém vai acompanhar. E eu não vou poder ajudar pessoas que precisam ter a oportunidade. Porque se eu depender do professor de educação física, como eu sou, para que as escolinhas aconteçam, acabou. Para que o esporte aconteça, acabou. A grande maioria são apaixonados, são antigamente chamados de abnegados, que eu chamo de esportistas, que são as pessoas que amam o esporte, que fazem o esporte acontecer e que se sentem felizes convivendo com eles. Então, como é que a gente pode negar o conhecimento? Se eu começar a colocar terminologias técnicas, que é o que eu estou usando, uma linguagem mais acadêmica aqui com você, porque eu estou num podcast, mas se eu utilizar essa terminologia nos meus vídeos, as pessoas não vão entender. E para que eu estou usando? Para mostrar conhecimento? Aí a comunicação não ocorre e a transformação não acontece. Não adianta fazer um curso bonito, um curso de palavras, coreografias, tudo bonito, que quando o professor sair do curso e for para a sua aula prática, ele não consegue mudar nada. Cara, não consegue lembrar, é muita informação. O que é que eu vou fazer? Terminologia é aquela. Dois, três conseguem, mas a maioria consegue. Então, eu penso que um curso que eu quero fazer, e já me convidaram, eu falei: quem é o público-alvo, qual é a realidade. O saber ele tem que ser transmitido a partir do problema. E o problema você tem que ir com a linguagem, com a comunicação, que as pessoas entendam. Porque o ideal é: saia daquele espaço podendo mudar a sua realidade.
Se você consegue mudar o seu treino a partir do curso que você fez, valeu. Se não foi muito bonito, o cara sabe muito, bate palma, você vai dar o treino, volta a fazer tudo igual, porque você não conseguiu. No máximo, uma jogadinha de bola parada, uma jogadinha de escanteio, uma saída de bola e acabou. Na hora do jogo, continua, vai, vem, acabou. Entende o que eu estou querendo dizer? Bom, professor, o senhor comentou sobre essa sua transição, né? Comentou bem detalhada a sua transição para o futsal. E eu queria que o senhor detalhasse agora como foi essa sua experiência desde quando começou, né? Mais ou menos um ano ali que começou, o senhor comentou do ano ali, até hoje, né? As dificuldades, os desafios que teve, né? As alegrias, os êxitos. Assim, de uma forma geral, como foi tá sendo esse envolvimento na modalidade de uma forma geral assim até hoje? Olha, quando eu comecei, é porque o casado precisava ganhar dinheiro. Então, como jogador de futsal, goleiro, não dava na época, então fui ser treinador. Aí chegou aqui, chegou na federação lá, aí o diretor técnico pegou assim, quando acabou a reunião, como um cacho de banana, aí aqui é o professor Oswaldo, quem quiser preparador físico ou treinador, ele está aqui. Aí o povo de Laranjeiras, interior daqui, me colocou lá e eu fui. Fiquei 3 anos lá, treinando em Laranjeiras, que é um município perto de Aracaju, e tem uma casualidade interessante nessa equipe que eu trabalhei. Um jogador na época chamado Paulo Ricardo, Kaká, não sei se você conhece, ele é o treinador hoje do Cazaquistão. Ele tinha 17 anos de idade e eu coloquei ele para jogar no adulto. Eu fui o primeiro treinador a colocar ele a jogar no adulto. No outro ano ele foi para Curitiba, depois foi para Enxuta, fez a vida, foi para a Rússia e está jogando lá. Então, durante o percurso do treinador de futsal, eu, como meu pai tinha falecido em 97, eu comecei a me dedicar exageradamente à seleção universitária, treinando ela por 9 anos, de 10 à meia-noite, sem ganhar nada, só para estar tá ocupando a cabeça e desenvolvendo. E nesse período surge o Bebeto, surge o Pita, o Bebeto jogou no São Paulo, jogou na UX, né? Surge o Pita, que rodou também muito, e outros atletas que acabaram passando, e a gente foi construindo. Fomos vice-campeão brasileiro universitário, lá em Maceió, aonde o campeão foi a PUC de Minas, a Mackenzie ficou em quarto e a FASEC e Pernambuco ficou em terceiro. E nisso eu fui convocado para a seleção brasileira como auxiliar técnico, mas como as coisas são prazerosas, mas difíceis, pela primeira vez o Jubes, seleção universitária, não viajou, que estava em débito, não foi para o Mundial. Então foi eu, o Pita e o Fabinho convocado aqui de Sergipe, e o treinador Mauro foi convocado para Pernambuco, eu ia como auxiliar. E fomos construindo. Nisso eu passei na escola técnica, no Cefet, e aí transitei totalmente para a parte de futsal, reativando jogos. E, paralelamente ao futsal, quando eu saía das vitórias e derrotas, acabei me envolvendo com o basquete cadeira de rodas e comecei a trabalhar com pessoas com deficiência também, por entender que não tem como a gente se sentir feliz e fracassado após uma derrota de um campeonato, quando vocês têm a oportunidade de conviver lado a lado de pessoas com deficiência que praticam esporte, porque eles são felizes pelo simples fato de jogar bola. Então, quando você tem isso ao lado, você começa a entender o que é ser vencedor. Ganhar apenas o primeiro lugar ou atingir objetivos que superem a realidade que você tem. E aí a gente vai construindo novos conceitos. E esse foi um início que consolidou nossa luta inteira de estar construindo, formando atleta, criando trabalhos, fazendo com que o estado de Sergipe passasse a ser reconhecido potencialmente no Brasil e contribuindo com a vida de várias pessoas. Eu acho que no futsal, várias equipes treinei, muitas competições participei e eu quero me colocar à disposição para trocar ideia, você fazer perguntas, porque é até chato a gente estar falando da gente. Então, o que eu quero é falar do futsal e falar do que eu puder para ajudar as pessoas que estão nos ouvindo. E até se a linguagem estiver muito complicada, utilizar uma linguagem mais acessível. Show de bola, professor. Show de bola. E a gente vê o seu não só reconhecimento, mas todo o seu trabalho, né? Já principalmente essa transição agora para o futsal. Existe ou já existiu alguma vez alguma vontade de treinar algum time de liga de ponta? Alguma vez? Você é professor federal, você sabe que não pode. Então, não tem como existir, porque não existe a possibilidade. Existe o ideal e o real, o sonho e o dia a dia. E o dia a dia de quem é um professor do Instituto Federal tem que realmente desenvolver o trabalho lá, porque, primeiro, é uma escola pública que dá condições de trabalho,
que tem um monte de jovens e de pessoas com sonhos, com perspectivas, e o teu sonho não pode ser maior do que o sonho que você pode produzir nessas pessoas. Tanto é que a gente tem um atleta morador dos Estados Unidos, que foi aluno do IFES, o Márcio Leite, né? Hoje ele mora lá, professor de futebol, e jogou com o Ferretti, com o Falcão, e aí ele me ligava, e no momento das decisões dele, ele me perguntava, e o Ferretti quis levar ele para os Estados Unidos, e as equipes de futsal queriam manter ele aqui. Ele me ligou e disse, garoto, você é estudioso, vai embora, faz tua vida. Ele foi lá e segue. Então, a gente, se não pode realizar nossos sonhos como a gente queria, a gente pode oportunizar o sonho dos outros, desde que não prejudique a base do nosso seio familiar. Então, prioridade é a família, prioridade é ter continuidade. E eu pude realizar o sonho, pelo menos, de participar de uma Liga Nacional, né? Que foi a feminina, que eu entrei com confiança, com o Barcelona, que a equipe não treinava, que tinha muita dificuldade, mas pude colocar as meninas que vieram jogar aqui, que jogavam sem ganhar nada, nenhum real, jogando a Liga Nacional. E dessas meninas que passaram pela minha mão, 5 hoje estão na Liga Nacional em grandes equipes. A gente cedeu a vaga para outro estado, alugou, para tentar montar uma estrutura e ajudar. Se você for ver a Lígia, a 10 do São José, veio jogar comigo, eu botei ela para jogar com 17 anos. Aí, quando voltou agora na Liga, ela tinha 28, ia parar. Então, voltou a jogar comigo. Do meu trabalho foi para o Pato, do Pato para o Barateiro e agora está no São José. Duas atletas que estavam comigo aqui hoje estão no Barateiro, que é a Gisele e Giovana. Também estão lá. Cássia Ellen, que está jogando no Telemanco Borba, também saiu daqui. A Laís, que foi jogar no Cianorte e agora está jogando futebol de campo. Ou seja, quantos sonhos eu pude realizar? Porque eu vou ser egoísta em realizar apenas o meu, se eu posso contribuir com o sonho dos outros? É muito bom ouvir isso, professor, porque a gente queria que, principalmente mandatários, né, da nossa modalidade, escutassem depoimentos como esse. Não somente de proporcionar, mas oportunizar, né, de alguma forma ali indireta ou diretamente. E aí já entra já num contexto até da pergunta que eu vou fazer para o senhor. A gente sabe que a gente é do Nordeste, né, sou da Bahia, né, e o senhor é de Sergipe, né, se eu não salvo engano. Sim, Sergipe. Sergipe. E assim, a gente vê grandes metrópoles aí do nosso futsal, né? Oportunizando grandes situações, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina. E, cara, na tua opinião, na tua observação que você tem, por que ainda o nosso futsal nordestino não é tão valorizado como deveria ser? A gente sabe que evoluiu bastante, né? A gente sabe que devido a até algumas transmissões, né? A gente vê mesmo o Ceará aí, vira e mexe, está sempre disputando Copa do Brasil, tá ali uma Taça Brasil, alguma coisa, sempre está nas cabeças ali, tem chegado próximo, e também outros clubes aí. Tem um Largato mesmo aí, que é muito conhecido, né? O clube do Largato aí. E eu queria saber essa tua opinião, por quê, né? Na tua visão, Olha, o futsal do nosso Nordeste ainda não teve o reconhecimento merecido como deveria ter. bom, ele teve historicamente lá atrás com o Sumov, quando era a CBFS, Sumov de Ceará, conquistava muito, depois a Votorantim de Pernambuco. Então, o Sal nordestino sempre teve. O Ferretti se destacou quando ele foi treinador da Votorantim de Recife, aí depois é que ele foi para as equipes do Sul. Mas eu quero dizer da atualidade, e dizer que o futebol, o futsal não é porque a liga não deixa, porque a franquia, custo, valores, e tem que ser autorizado. Então, o problema é financeiro, o problema é político, o problema não é de qualidade. Posso dizer que o David Redson, que é o treinador do Corinthians, ele é do Ceará, ele é cearense. Jogou contra mim como jogador, numa Liga Nordeste, numa semifinal. Estava com a equipe aqui da Unidos, e ele nos venceu, e foi para a final, foi campeão. E ele era o treinador do Ceará quando jogou contra o Itaporanga, e foi a única derrota que ele teve naquela Copa do Brasil, que foi campeão. E o treinador do Itaporanga era o Davi Mendonça, que é meu filho. E o Davi Mendonça, quando o David Redson saiu, o Davi Mendonça assumiu o Ceará. Meu filho morou no Ceará no passado, foi treinador campeão da Copa do Ceará, foi vice-campeão do Nordeste, perdeu a final para um time do Ceará, o Jijoca, por 1-0, mas 1-0 e eu estava lá assistindo, foi coisa do o único jogo que não fez gol, foi campeão cearense, foi o melhor treinador do Ceará e depois agora está em Lagarto. Veio para cá e está em Lagarto porque o Ceará caiu da Série A para a Série B. Ou seja, o que você acha de que um cara que fez futsal em 2001, quando a gente foi campeão sergipano,
com confiança, com 8 mil pessoas. Meu filho tinha 11 anos assistindo, e meu filho se torna um dos treinadores que foi para a Taça Brasil com o Ceará, e teve aquele vídeo da jogada tática de goleiro linha faltando um segundo. Aquele é meu filho. Então, o que você acha se o futsal do Nordeste tem potencial? Lógico que tem. As oportunidades é que têm que ser dadas. E os conceitos de vida é que têm que ser emanados. Então, qual o maior troféu, a maior conquista? De você se tornar um profissional reconhecido pela sua profissão, reconhecido pelos seus pares, se tornar, digamos, um exemplo e um objetivo para seu filho se tornar melhor e estar procurando na profissão que você fazia. Se eu não posso, ele está podendo fazer. E se ele não está numa Liga Nacional, cabe ao tempo e às oportunidades. Porque hoje ele só vai para os lugares se for com a esposa e o filho, porque a gente tem que entender que antes do esporte a base familiar é a essência. E ele segue esse caminho. Então eu fico feliz por estar contribuindo. E lhe digo, o futsal nordestino tem o que o futsal do sul não tem. E o futsal brasileiro tem o que o europeu não tem. Nós temos a ousadia do drible, nós temos a ousadia da velocidade, de sair do tático e criar um improviso, porque a beleza do brasileiro não é querer imitar o europeu. Nós temos a nossa cultura e nós temos que trazer o que tem de bom da Europa, os conceitos, a dinâmica, a praticidade, a forma coletiva de jogo, mas não suprimir a nossa característica essencial, que é a individualidade, o drible, a ousadia. É proibido da lambreta, é proibido da caneta, é proibido. Tem que ter, cara. A beleza do espetáculo esportivo é o espetáculo esportivo. Esse showball que é feito nos Estados Unidos, fiquei pasmo de ver. A bola não sai na lateral, bate e entra, e quando sai um gol, apaga as luzes do ginásio, canhão de luz no jogador, maior festa, eles param, porque é o espetáculo, é o fenômeno esportivo. E não só apenas, ganhou de 1-0, fecha, acaba tudo. Cara, você está vendendo um produto. E o produto, o gol é a essência, mas não pode ser a essência do espetáculo. A essência do espetáculo é a beleza, é fazer com que as pessoas tenham prazer de assistir e saiam de lá comentando o que aconteceu naquele jogo. Você viu aquele drible, você viu aquela jogada, você viu... Tudo isso é que vai atrair o público. Se a gente quer se tornar o esporte, o futsal, prazeroso, a gente tem que ter conceitos que gerem prazer na visualização daquele jogo. Penso assim. Você acha que a gente sabe que estava comentando com alguns campeões mundiais, né? Teve aqui com a gente, né? O Wilde, Cício, Ari, né? Vinícius, ex-campeão da seleção brasileira, entre outros que a gente já teve uma oportunidade de conversar. E a gente comenta muito, né? Das seleções que a gente já teve, da seleção 2008, 2004, 2000, 2002, que eram seleções, né? Que, cara, a gente pensa chegar, né? Bate uma saudade de grandes nomes que a gente já teve. E você sabe que era difícil, né? Para quem já acompanha o futsal há muito tempo, sabe que era difícil conseguir vaga naquele time. A gente, por exemplo, tinha mais ou menos 3 jogadores tops em cada posição, né? Então, assim, saía um Neto, né? E já vinha um outro. Tinha Schumacher, tinha Lenísio, Vinícius, Falcão, Tobias. Cara, é tanto nome, cara, é tanto nome. Wander Iacovino, esses caras, sabe, que construíram a modalidade de uma forma geral. E aí, hoje, a gente, claro que tem essa. A gente sabe que muita coisa mudou. Por exemplo, a Argentina hoje tem sido superior a gente, coisa que não era antigamente, né? Confrontos contra a Argentina hoje, a gente está vendo a dificuldade, etc. Né? A gente está vendo um novo ciclo do Brasil aí para a próxima Copa do Mundo aí de futsal, né? Construindo um ciclo bacana, etc, etc. Mas na tua visão, professor, você acha que o Brasil parou muito no tempo, achando que pelo poder que sempre, né, teve sobre os adversários e sempre a potência que foi, achou que poderia ganhar em qualquer momento por ser o Brasil não, na nossa modalidade? Não, pense o seguinte, muito pelo contrário. Eu acompanhei isso, eu acompanhei as transições de Ferrete e as transições de Ferrete e de PC. Fiz curso de Ferrete, fiz curso de PC, viajava o mundo todo fazendo curso com esses caras todos para conhecer o que eles pensavam. Vi conceitos de jogo diferentes entre eles. Primeira Taça Brasil que eu participei com a equipe do Confiança aqui, eu peguei a chave lá em Belo Horizonte, que era o Minas de Miltinho, que foi campeão da Taça Brasil invicto, e a Ubra de PC, que foi campeão da Liga invicto nesse time, jogando contra esses caras.
E aí o que a gente percebe é o seguinte, o futsal evoluiu tanto taticamente, e aí o resultado esportivo e a busca desse resultado esportivo fez com que, em determinados momentos, a briga entre técnica individual e tática coletiva fizeram com que o resultado pela busca da tática coletiva anulasse a criatividade e a ousadia do jogador. Muitas vezes hoje, e aí vem o problema da base, por que não surgem mais jogadores tão dribladores? Porque o pessoal da base está preocupado apenas em ganhar. E aí, para ganhar, se eu crio já, eu estou fazendo que nem o europeu. O europeu, você vai ver na metodologia, eu posso falar que eu morei lá 4 meses só, mas estudando, e antes da Espanha ser campeão do mundo, quando estava sendo construído aquilo, aquela parte da praxeologia motriz. E eu fui estudar doutorado, fiz um ano, depois, problemas particulares, não voltei, mas estudei um pouco futsal espanhol, o futebol espanhol, como ele estava surgindo naquela época. Eu estou falando de 2010, 2009. Eu estive lá em 2008, 2009, exatamente. Nesse período, e aí o que se percebe? O tic-tac. Você não vai ver nenhum zagueiro europeu dar bicão, certo? Mas você não vai ver nenhum atleta europeu driblar 3, 4 jogadores. Espanhol. Nenhum atleta espanhol dá bico. Mas nenhum atleta espanhol dribla 3, 4. Por quê? Porque o espanhol ele aprende a jogar com a direita, com a esquerda, aprende a criar o conceito coletivo de superioridade numérica. Conseguiu superioridade numérica para que o drible, na sequência no jogo. Isso é perfeito. Entretanto, o erro metodológico do brasileiro, ele faz com que você está lá com a equipe, você não é professor de educação física, os nossos esportistas, aqueles que treinam time, pega um cara que é ruim, mas é grande e forte, faz o quê? Vai para zaga, fica aí. Se a bola vier, dá um bico, rasga. Estou falando da prática agora, estou indo à linguagem da galera. Dá um bico. E ele é bom, dá bola nele, resolve. Essa linguagem faz com que o Neymar apareça, faz com que o Vinícius Júnior suja, porque eles vão ter o respaldo dele de driblar 2, 3, 4. Você acha que eles passaram todas as vezes? Eles perderam mais bola do que passaram, mas eles tiveram no momento da aprendizagem a sustentação do cara que, entre aspas, não sabia da metodologia de treinamento, mas só tinha aquele cara para resolver, bota os ruins atrás para segurar, dribla todo mundo. E aí esse guri foi crescendo, tendo a ousadia do drible. E o que acontece quando você chega nas escolinhas, se o cara dá 2 dribles e perde a bola em contra-ataque, perdeu por sua causa. Não dá o drible, toca a bola. Como esse guri vai driblar 2, 3? Será que ele vai ter ousadia da lambreta? Não vai. Porque ele tem que fazer o básico da superioridade numérica. A gente vai virar espanhol, europeu. Aí vai depender do africano para fazer ousadia. Cara, futebol é festa. Futebol é conceito brasileiro. A gente tem que dar drible, tem que dar caneta, tem que fazer aquilo outro. Mas todos os tempos é Falcão. Porra, mas Falcão não marca. Cara, mas ninguém faz o que ele faz. Marca por ele, meu. O jogo é coletivo. Cada um tem que trabalhar dentro das suas possibilidades e limitações. Se a limitação dele com bola é extra superior, cara, vamos corrigir na marcação, mas vamos ter essa possibilidade também. E o que é que está acontecendo com a garotada? Será que nossos dribladores estão sendo incentivados a driblar ou estão sendo limitados a passar? Essa é a reflexão que tem que ter, cara. Eu sou brasileiro, eu gosto de ousadia. Chegava em certo jogo e dizia, dribla todo mundo, e ninguém ficava com raiva, porque o outro não consegue driblar porque não sabe. Se o cara sabe, dribla, cobre ele. Ele vai lá. Pô, mas quando ele conseguir, primeiro, é um espetáculo, traz torcida. E na hora do vamos ver, quem ganha jogo é quem faz a diferença. A gente foi campeão do mundo porque Neto deu uma meia canela no canto e fez o gol. Saiu da tática, irmão. Tava 1 contra 1 na paralela, sem cobertura. Vai esperar a jogada tática? Meia canela, foi, chute e gol. Então, tem que ter o meio termo. Nem muita individualidade, nem muita tática coletiva que anule a individualidade. Eu entendo que o que está acontecendo é temos que ganhar, taticamente. Não complique. Não complique, não crie. Seja robozinho. E eu acho que não pode ser robô. Eu acho que o brasileiro tem que ter ousadia. É meu conceito. E aprofundo disso, né? A gente teve visto, né, um lampejo aí curto, né, mas que a gente observou como grande promessa, hoje está no campo, né? Foi o Leozinho, né, do Magnus, que Sim. estava foi até para a Copa do Mundo, né? Um dos caras que ia para cima, o senhor comentando aí sobre lambretas, sobre canetas e etc. É um cara muito ousado, né, dentro do próprio jogo dele, não só no jogo dele, mas
usava também a favor do time. Quantas vezes, através de um jogo como dele, como característica, contribuiu para vitórias, né? O passe decisivo, ou um gol decisivo, né? Até na Copa do Mundo mesmo, quando ele fez aquele gol mesmo, ele puxou, né? Driblando o goleiro de uma perna para outra, coisa rápida ali mesmo do futsal, usou como recurso. E aí até lhe perguntar, você tem visto que isso tem se, de alguma forma, tem ficado extinto, esses dribladores do nosso futsal? Porque hoje a gente vê, claro que hoje a nossa seleção tem grandes craques, tem grandes nomes, né? É, principalmente europeus, né? Tem o Ferrão, que é melhor do mundo aí há muito tempo, né? Várias vezes. Tem o Pito aí, que vira e mexe, sempre está entre as cabeças também do Barcelona e outras revelações aí. Mas você ainda acha que tem faltado ainda esse time ainda individualista às vezes na nossa seleção hoje em dia? Não só na seleção, mas em muitos clubes do Brasil também? Veja só, falar do menino Léo, né? Que você falou, é Léo? Falar dele é falar de um jogador que tem qualidade técnica. Mas ele fazia parte de uma equipe de um grande treinador. O Mister Ricardinho, o cara é fenomenal. Então, os problemas internos, cada grupo é que sabe o que acontece. Não é por causa da individualidade, não é individualidade. Problemas internos são coisas internas. Então, deve se respeitar, e principalmente quando tem um profissional como o Ricardinho, que é um cara super sério e que tem total meu respeito. Então, jamais eu vou questionar ou nenhuma nada dele estar fazendo parte ou não. Muito pelo contrário. Eu sempre vou estar do lado do professor, porque quem conhece o Ricardinho sabe que é um cara sério, dinâmico, e não estou falando nada contra Léo. Mas eu não vou, porque saiu do Marcos, foi para o campo. Não, todo jogador bom e habilidoso, Falcão foi para o campo. Só que Falcão deu o azar de pegar Leão. E Leão não tem como vir uma estrela maior do que Leão. E aí Leão não permitiu que ele tivesse os espaços, as possibilidades. Cada um tem uma forma de ver o mundo e de ver sua possibilidade de jogo. Então, o jogador que é bom quer ir para o campo. Por quê? Porque dá dinheiro. Dá dinheiro. O cara quer ir para o campo, tem que ir mesmo. A gente está com um dos melhores treinadores da história do futsal do Brasil, como auxiliar técnico de futebol de campo, que é o PC. Ele está lá. Por quê? Porque ele tem um conhecimento tático e está usando essa tática coletiva da quadra no campo, porque o campo já tem individualidade técnica. Eu acho o seguinte: temos que ter, sim, jogadores que driblem. Temos que dar em todas as equipes. Para mim, toda equipe tem que ter jogador driblador. Toda equipe tem que ter um jogador driblador para fazer a diferença. Toda. Esse é o meu ponto de ver. Porque na hora que não resolve o seu trabalho tático, o que vai resolver é o jogador. O que vai ganhar o jogo é o cara. Eu quero ter um Falcão no meu time, eu quero ter um Márcio Leite no meu time, são jogadores que eu quero. Mas eu quero ter jogadores altamente táticos, coletivos, e fazer com que esses jogadores, tecnicamente, sejam utilizados a partir da tática para que possa ajudar a equipe a ganhar. Então, o que eu digo é o seguinte: nós temos a nossa característica. Nós temos Vander Iacovino, nós temos Falcão, nós temos jogadores habilidosos na nossa história que fazem com que o futsal seja nosso. E outra, você falou da Argentina. A tática da Argentina não é europeia, eles continuam com um padrão forte, intenso e com ousadia também. Então, acho que a gente tem que continuar com o trabalho, está sendo bem feito. Marquinhos Xavier é um treinador altamente competente, também provou nesses amistosos que fez agora que a individualidade do Ferrão até desequilibrou, mas eu acho que a base e o trabalho todo tem que dar a possibilidade de criar e surgir novos talentos, não só jogadores que não driblam. Temos que ter jogadores que driblam, porque isso que é a beleza do futsal. Então, cada profissional faz o que acredita. Eu aqui não estou para questionar nenhum profissional. Eu estou apenas para dizer que eu acredito que o nosso futsal tem que ter espaço para jogador que usa o drible. Porque quando a gente fala essas coisas, elas são interpretadas. E às vezes mal interpretadas. Então eu tenho todo o respeito a todos os conceitos. Como eu já te falei, não existe saber mais importante do que o outro. São saberes diferentes. Nós temos opiniões que vão convergir e que vão divergir. Isso é que vai fazer o aprendizado. Eu vou concordar em algum ponto e vou discordar do outro. Não é porque eu discordo que eu estou certo e ele está errado. Não, é apenas o meu ponto de vista, que significa que, para mim, é o meu conceito, que não é uma verdade absoluta. É muito interessante o senhor falar sobre isso, né? Essa questão às vezes, de opiniões, né? Até para reforçar, o senhor comentou sobre o Leozinho, né? Essa transição que aconteceu lá do Magnus. E realmente, só para reforçar aqui, né? É uma coisa que realmente não vem ao caso, né? Isso é uma questão interna, isso é uma questão lá entre eles dois, né?
E assim, de uma forma geral, a gente não quer nem polemizar. Eu acho que o futsal já está muito polemizado em muitas coisas, sabe? Está vivendo muito prejudicado. Eu acho que de alguma forma deveria, sabe, anular, no sentido de muitas polêmicas como essa, e deixa de enfatizar o foco, que é a modalidade, né? Então, acho que deveria acabar com situações como essa. Aconteceu, acho que aconteceu o que tinha que acontecer. Foi uma decisão do Leozinho, de ele ir para o campo, tá tudo bem, né? Que ele tenha Ele foi sucesso. querer ganhar mais dinheiro, acabou. Só isso. Sim. Como o PC também, como você falou do PC, tá lá, foi lá para o São Paulo, né? Para essa área Hoje ele está no Havaí. Hoje ele foi, acompanha, é treinador do Havaí, já, isso, já é treinador do profissional. Ele foi na base com como é o nome do treinador, que era o Alex, com o isso. Alex. O Alex foi lá para o Havaí e ele está como auxiliar do Havaí. Pô, que massa! Quem não quer estar nisso? Tá de parabéns. Como está de parabéns o Leozinho. E como está, eu não tenho nem que falar do Ricardinho. Parabéns também, é um cara que eu sou fã, eu sou admirador dele, adoro o trabalho dele, quero aprender demais com ele. Sim, sim. E já reforçando, Ricardinho, queremos você aqui também conosco, logo, logo. Queremos você aqui, porque não só o Ricardinho técnico, mas também o Ricardinho também jogador, que foi extraordinário, de uma história incrível, né? Não temos o que falar. Ele é um cara que deixou e tem deixado um grande legado na nossa modalidade de uma forma geral. E não tem ganhado muitos títulos, né, em reconhecimento à toa, pelo grande trabalho que vem fazendo na Magnus Futsal, que é muito E a interessante. humildade que ele tem, o meu filho Davi, ele ficou na casa do Ricardinho, ele foi muito bem tratado, ele passou um estágio lá, ele aprendeu muita coisa. Então, pessoas como essa têm que ser valorizadas e tem que se dar destaque positivo, sempre. Exatamente. Bom, eu vou transmitir aqui agora na tela, professor. Quero que o senhor nos comente agora, né? Oxe, A gente vai comentar agora de uma coisa que a gente tem visto muito, né? ah, Que é as suas redes sociais, que tem feito um sucesso muito positivo, né? E você potencializou o teu trabalho do dia a dia também para ajudar outros profissionais, né? A gente tá vendo aqui algumas publicações mesmo aqui, tem essa aqui né? Dicas para o pivô aqui, né? E outras dicas também que temos aqui de uma forma geral. E aí eu queria que o senhor comentasse como surgiu essa situação de poder mostrar um pouco do teu trabalho, do teu conhecimento nas redes sociais, se o senhor tinha resistência com isso, como foi que aconteceu essa tua transição para a rede social e se o senhor tem noção que tem ajudado muitos profissionais, de uma certa forma, diretamente ou indiretamente. bom, eu fico feliz em poder estar ajudando pessoas, contribuindo. Eu comecei a fazer esses vídeos porque o meu filho Gabriel, que é o influenciador do canal do FUT, era D13 e transitou hoje ao canal do FUT para poder ampliar e pegar além do futsal, pegar outras modalidades. E aí o Rica, que se tornou amigo dele, veio para cá e falou: Gabriel, teu pai tem um conhecimento, usa ele. E eu comecei a fazer esses vídeos para poder estar contribuindo com o trabalho do meu filho Gabriel. Tá? E o que eu estou fazendo simplesmente é pegar pessoas, amigos dele, que ele chama, alguns jogaram comigo, outros não jogaram, e que vieram aqui. Até o filho do Kaká fez a filmagem com a gente. Eu nem sabia que era o filho dele. E aí eu comecei apenas a fazer vídeos do básico. E aí ele dizia: pai, vamos planejar, vamos planejar. Não, planejar nada. Por quê? Porque você planeja, eu quero ir para a realidade concreta. Lembra que eu falei do curso? Qual é a realidade concreta? Você planeja, 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 aí você vai para a quadra toda beleza, com suas bolas embaixo do braço, cone, você está esperando 14 jogadores, chegou 7. Os outros não puderam ir. A maioria é assim. Só equipes profissionais de ponta que não é. E olhe lá. Aí você vai treinar 7. O que é para fazer? Você vai parar o treino porque você planejou um? Não. Você vai ter que criar o treino na hora, vai ter que dar o treino. Que potencialize, que faça possibilidades. Aí eu digo: não, lá eu vejo o que eu vou fazer. Aí daqui a pouco chega 6 jogadores, chega 5. Aí eu, então vamos fazer isso aqui agora. E aí eu crio, eu tenho um problema na mão, e a partir do conhecimento eu vou solucionar o problema. Vou treinar o quê? Com 5 jogadores e o goleiro. Então vamos treinar tática. Tática sem defesa. Vamos treinar. E aí eu começo a criar situações reais, concretas, do dia a dia do cara que vai dar treino. Pô, o cara vai dar treino, só foi 5 pessoas. Pô, eu vou perder, eu tenho 5 pessoas. Lembra que eu falei que a gente é professor? Que a gente tem os nossos sonhos e vai potencializar o sonho do outro? Aquelas 5 pessoas que foram através de um sonho.
Eles querem ser jogador. Eles querem realizar algo. E aí eles vão para você porque acreditam em você. Chega lá porque tem 5 pessoas, não tem treino. Ou você faz algo, cara, e o sonho dele? Então, tu treina o que dá para fazer. Treina o que potencialize que aquelas pessoas evoluam a partir do que você tem na mão. E eu comecei a fazer o que eu faço, o que eu fiz sempre, minha vida inteira. Porque quando eu treinei o universitário, de 10 à meia-noite, tinha treino que ia 3, 4, 5. Eu vou treinar o quê? Gestualidade de pivô, giro, característica do chute, a partir de quem ia para o treino. Então, o meu aprendizado foi, eu quero fazer. Qual é a realidade que eu tenho? É essa. Ou eu faço nessa realidade, ou eu não faço e me lamento. Comecei a aprender. E aí, quando eu fui dar o curso, aliás, não, fazer esses vídeos, eu fui com essa ideia. Deixa eu ver o que tenho e eu vou fazer. Por isso, quando eu quero dar um curso, eu quero dar um curso para a realidade concreta. Qual é a realidade que vocês têm? É essa. Então, vamos resolver o problema dessa realidade. Aí você vai para uma coisa prática. Aí o cara vai pegar, como é que eu posso treinar chute a gol com 3 bolas? Porra, tem vários joguinhos, é bola pra caramba 3 bolas. Mas para fazer chute a gol com 30 bolas, eu tenho que saber usar, porque senão vai ficar um monte de bola parada e uma fila de um. Aí todo mundo com a bola na mão, uma fila de um esperando para chutar. Então você aí não sabe potencializar quando você tem muito material e você não sabe quando você não tem. Então o que eu quis fazer nos vídeos é para ajudar o filho que está desenvolvendo a ação, ajudou e ele está com mais de 100 mil seguidores, está lá tocando. E eu vou no rabo do foguete, né? Naquele fogo lá atrás, e aí o pessoal vai vendo, vai me seguindo, eu agradeço, mas eu continuo não colocando só futsal. É um erro, você tem que ter um foco. Não, meu foco é esporte, futsal, inclusão, educação e família. E Deus. Se eu não for falar disso, eu não vou falar. Eu não estou, estou com 55 anos, já estou querendo minha aposentadoria, então vou contribuir com o que eu puder contribuir, mas meus conceitos básicos eu não vou deixar de ter. O esporte é minha escola da vida. O esporte inclusivo, que é o que a gente construiu, e aí é o que eu quero te falar, esse esporte inclusivo, ele vai transformar o pensamento de como ensinar o esporte na escola. É essencial. Trabalhar com pessoas com deficiência, vou estar falando, porque me ajudaram muito enquanto pessoa, enquanto ser humano. Trabalhar falando da minha família, vou falar, porque eu não tenho que esconder, e para mim é minha base, e falar que creio em Deus. Respeito quem não crê, mas eu creio em Deus e tudo que eu passei na minha trajetória, ele tem me ajudado demais. Então eu prefiro manter isso. Se eu tiver que ter 100 mil seguidores, bom. Se eu tiver que ter 10 seguidores, joia. Mas se eu tiver que ter seguidores, vai ter que ter seguidores que não são seguidores, que eu não quero que ninguém me siga. Eu quero amigos. Eu quero amigos que estejam ao meu lado, porque eu não quero estar na frente de ninguém. Eu quero estar ladeado de pessoas que acreditem que o esporte, que a família, que Deus e que a inclusão e a educação podem mudar a sociedade. É assim que eu quero ser conhecido, como o professor Oswaldo Mendonça, e como um cara legal, que brinca, se diverte, que joga botão, para mostrar que o esporte pode ser feliz e que a gente pode estar sendo feliz, independente do valor. Quando a gente vai jogar um campeonato de botão, de bola de mesa, a gente viaja, competição no Hotel 5 Estrelas, parará, parará, aí você vai, se vira, aí você é campeão, fui vice-campeão do Nordeste agora, vai ter Copa do Brasil. Sabe quanto a gente ganha? Diga aí. Cara, cara, difícil. Nada. Um troféu de acrílico ou um troféu simbólico e todos gastam uma fortuna. Um time de 600, 700, 500, 800, uma mesa de 2.000. E por que você faz isso? Porque o ser humano quer ter um pertencimento e quer ter emoções de felicidade. O esporte traz isso. O dinheiro é uma consequência que dá prazer, dá sustentabilidade, isso é legal. Mas a essência da vida é ser feliz. E a felicidade está na coisa mais simples. Por isso que eu vou continuar falando o que eu penso, porque eu não estou decorando nada. Eu falo o que o meu coração sente, coloco para fora o que eu acredito, porque eu quero que pessoas se tornem felizes. E ser feliz é ajudar os outros a ser felizes. Esse é o meu pensamento. Bom, professor, o senhor comentou sobre o seu filho, né, que é o Davi Mendonça. Acredito que a gente observando aqui o orgulho, né, não de um treinador, mas de um pai, né, que você tem por Hum? ele. E queríamos que você comentasse, né, sobre como começou essa situação dele no futsal, como foi esse acompanhamento, né, não só como pai, mas também ali como mentor dele de alguma forma.
E como é a sensação, né, de ver o filho cada vez mais aí conquistando, cada vez mais não só o Nordeste, né, de alguma forma, mas o Brasil aí pelo seu jeito, né? Claro que é tudo questão do seu esforço. A gente estava comentando em off aqui, nada é por acaso, nada vem de mão beijada, tudo é questão de conquista, tudo é questão do querer, né, de renúncias que acontece, porque a nossa vida de treinador, nossa vida de professor, de uma forma geral, é renúncia. A gente renuncia a muita coisa, né, para conquistar algo lá na frente e ver principalmente essa progressão de jovens, adolescentes e de uma forma geral. Mas eu queria que você comentasse aí um pouco aí do seu filho, Davi Mendonça. Acredito que é um orgulho, né? Principalmente para o pai, né? Sabe, sempre é um orgulho. Eu tenho 3 filhos e tenho orgulho dos 3. A minha filha também é advogada. Eu tenho o prazer de ter meu filho Gabriel, que foi jogador de bola e agora está nas redes sociais. E o Davi, que por ter tido uma lesão, jogava futebol de campo, teve uma lesão no joelho grave, ligamento cruzado anterior, teve que parar, mas já fazia educação física. Então, primeira vez que ele foi treinador, já foi da equipe adulta, né? Foi ele treinava escolinhas, mas aí ele foi da equipe adulta, foi o Ribeirópolis, que eu era o treinador no ano anterior, na Copa TV Sergipe, e aí fui para outra equipe e acabaram convidando ele para ser meu filho, que foi o início. Vou ministrar meu método, como cada um construir sua forma de ver e de pensar. Vou passar conceitos para que cada um construa o seu método. Meu filho tem o método dele, que ele construiu o método dele e que é vencedor. Ele já ganhou já vários campeonatos sergipanos aqui, já ganhou campeonato no Ceará, agora já está disputando, foi campeão agora no início do ano. E o que está faltando, recebeu propostas para ir para o Sul, mas a proposta ainda não encaixou, porque ele tem interesse, mas ele tem os conceitos de família e ele não quer estar indo sem ter o alicerce de meu neto, que tem 4 anos de idade, né? E aí ele quer estar perto do filho e com a esposa. Eu acho que a vida tem que ser escolhas, né? E as escolhas quem tem que tomar é a pessoa. Então ele está tomando as decisões que para eles têm sido decisões certas, acertadas, porque os resultados estão chegando. E você poder estar acompanhando o crescimento do filho e, e vendo o sucesso dele, qual é o pai que não fica feliz? É evidente que eu estou vendo essas imagens aí é que a gente vê o como é bacana, né, cara? Você conseguir fazer parte disso. Qual pai que não queria estar assim, né? Então eu torço para que ele vá para a liga, torço que chegue na seleção, torço que vá para a Europa, porque cada um tem sua história, né? Se a minha história foi abrir portas, porque minha mãe nunca chutou, nunca fez nem caminhada. Meu pai nunca chutou uma bola, nunca fez nada. E meus filhos me tiveram como referência. Então, se eu abro o caminho e ele vai caminhar, só que se ele não tiver qualidade, ele vai tropeçar e cair. Se ele está caminhando bem, é porque ele tem o mérito dele. E aí eu fico muito feliz de poder ter instigado a possibilidade dele crescer e querer ser melhor do que eu cada dia. A gente está vendo aí, né, professor? Não sei se o senhor está vendo aí essas Tô imagens vendo. e isso reflete o carinho, né, de vocês dois, essa aproximação, coisa muito, muito bonita, né? Tanto fora de quadra, principalmente dentro de quadra, né? Sempre nas conquistas ali, um paizão coruja, né? Tá junto ali quando pode, na medida do possível. Eu acho que isso, olha que imagem bacana. Eu acho isso muito, muito bom, cara. E ver, acredito que o orgulho ele é maior cada vez mais, né? Vendo tudo que o senhor ensinou, os seus princípios de família e que de alguma forma deu certo, né? Ver o seu filho hoje despontando, né? É uma sensação de dever cumprido, né? De que tudo foi feito da melhor forma possível. E eu acho que isso aqui, a gente vê as fotos, né? Mas acredito que isso transcende qualquer imagem, transcende qualquer vídeo, qualquer situação. É esse amor de pai para filho e principalmente de respeito que o senhor também tem pelo profissional que ele é. E como o senhor falou, as metodologias são diferentes. Ele criou o próprio método dele e criou a identidade dele. E isso é muito bacana. Eu acho que esse também é um dos motivos do seu orgulho também, de uma forma geral, né? E também a gente comentou aqui, né? Tem um vídeo muito conhecido dele, que é esse aqui, O melhor ó. movimento que você pode fazer agora é o Cafu, ok? Certo, aqui. Trocou o primeiro passe, trocou o segundo, troca 4 passes.
Trocou 4 passes, o Everson já vem e já posiciona no meio da linha. João vem de encontro, o Sapo carrega pra ele. Rafinha andou, Juninho deu linha de passe, a gente faz esse movimento. Vai pra gente fazer o beleza? gol. Aí você vê, né, professor? Aí você vê que como é não só o olhar do Davi, mas a sensibilidade. O jogo é nervoso, a gente sabe que tem várias emoções, tem adrenalina lá em cima, mas tem aquela lucidez, aquela percepção, né, de entender e saber o time certo. E às vezes a gente vê um vídeo como esse aí, né? Mas quantos também outros treinadores também não têm esse time e acertam também, né? Isso, eu acho que esse vídeo reflete, acho que é um resumo de muitos treinadores por aí também que tem esse time, que no final do jogo ali com um olhar clínico, um olhar, né, direto sobre esse tipo de jogadas, esse tipo de situações ali, fazem total diferença, como fez na vida dele, né, não só na vida dele, mas também no clube que posteriormente ele estava ali exercendo o seu cargo de treinador. E cara, é um jovem, né? A gente tem visto aí a potencialidade que ele tem. Não é só porque é seu filho, a gente está falando isso aqui, até porque a gente está vendo o que está acontecendo de uma forma geral, mas acredito do seu orgulho todo, né? De uma forma Sim. bem bacana, né? Muito, muito grande o orgulho, porque na vida as vitórias e derrotas elas vão vir. E é um aprendizado. A diferença está em como você reagir a cada esse aprendizado e como utilizar esses conceitos para dar continuidade aos seus conceitos básicos, basilares, de vida, de família, de sociedade. Então, se hoje meu filho não está em clube fora, é porque ele quer estar com a esposa e com o filho. Porque o crescimento de uma criança de 3, 4 anos, longe do pai, é diferente do crescimento de uma criança ao lado do pai. Como é que eu vou dizer que ele está errado? Não, ele não está errado. Eu acredito que ele está certo. Se alguém quiser o trabalho dele, vai ter. Mas sabe que vai levar um profissional sério, que vai estar lá comprometido com a equipe, estudando, se dedicando, vivendo exclusivamente para isso, porque ele sabe que ao chegar em casa, ele vai ter a esposa e o filho esperando. E treinador é profissão solidão. O melhor amigo do treinador é Deus e o resultado. Porque você pode ter o melhor amigo no time que for. Se você começar a perder, até esse amigo vira as costas para você. Porque você é o culpado. Culpado dele não jogar, culpado do time que você é presidente está perdendo. Ou seja, o cara mora só, o cara vive só. O cara, quando ganha, ele vai estar só, porque aquela alegria, às vezes, não é de, de amizade, mas do que o resultado e o sucesso traz. Então, o perfeito é que ele aprenda pelos caminhos e pelas experiências de vida dele e que não perca a essência do que nós podemos construir, contribuir para que ele pudesse ter esse conceito de vida, de família, de base. Para mim é isso. Bom, comentando também um pouco a gente comentando agora um pouco diretamente das suas conquistas, né? Os seus principais títulos, né? Principais conquistas, né? Você foi campeão brasileiro sub-20 masculino, campeão da Copa do Nordeste de futsal adulto masculino, vice-campeão brasileiro universitário de futsal masculino, tricampeão sergipano de futsal adulto masculino, né? Hexacampeão sergipano de futsal masculino, bicampeão sergipano de futsal feminino adulto, Sub-20. Aí foi adulto. sub-20. Aí adulto foi 3. Tem mais um. Isso. E outras competições de base também ali como os principais títulos. E as principais conquistas, né? Que a gente pôde, o senhor pôde pontuar, que é o futsal masculino dos Jogos do Nordeste, né? Que foi campeão e vice-campeão e terceiro colocado, né? E vice-campeão dos Jogos Escolares da TV Sergipe, né? Um dos torneios bem importantes, né? E também, né, difíceis também. Vice-campeão da seletiva para as Olimpíadas Escolares Nacionais. Já no futsal feminino, né? Foi dos Jogos do Nordeste, foi vice-campeão do Nordeste e campeão dos Jogos da Primavera, categoria C, né? Então, a gente vê não só a inclusão, não só essa parte de trabalho de futsal masculino, mas também o feminino, né? Que é uma coisa que não sei que o senhor acredito que tenha acompanhado, né? Domingo foi um dia histórico o futsal feminino, né? Pela primeira vez na TV aberta,
né, tivemos um jogo da seleção feminina de futsal pela primeira vez na Globo, no horário nobre. Para quem não lembra, né? Quem é fã de futsal lembra que na época do Falcão mesmo, né, na época recente aí, sempre dentro do Esporte Espetacular passava o jogo do Grand Prix de futsal, né? Brasil e Rússia, Brasil e Irã, Brasil, né, e outros times ali, né, que faziam finais ali do Grand Prix. E aí, já emendo nessa pergunta para o senhor, é, como o senhor tem visto, né, essa evolução aí desse futsal feminino cada vez mais crescendo na nossa modalidade, a liga feminina cada vez mais se estruturando, né, a gente vendo times aí cada vez mais fortes aí, né, sem mencionar aqui, né, até posso acabar esquecendo de algum, mas vários times de liga, né, estruturadas, né, pela presidente agora, que é a Tatiana, né, que tá à frente aí desse projeto bacana. A gente teve uma reunião com ela, comentou um pouco sobre isso. A visibilidade também, né, e lembrando que a N Sports transmite, né, de forma gratuita, né, na plataforma e também na TV pelo Band Esportes, né, tem transmitido também os jogos da Liga Feminina de Futsal. E eu queria que você comentasse, né, essa evolução aí do futsal feminino, né, dessa visibilidade que tem ganhado espaço de uma forma geral, né? Olha, o futsal feminino, o futebol e futsal feminino, culturalmente no Brasil ele foi proibido por lei na época de Getúlio Vargas, em 1964, e teve a revogação dessa lei em 1978. Então, nós temos um processo de conquista social das mulheres praticarem o esporte. Então, o que a gente tem na história do futebol feminino e do futsal é que as mulheres elas estão conquistando espaços. Eu tive a oportunidade, em 1994, de treinar a seleção universitária feminina e de orientar uma monografia sobre futebol feminino e sua prática pela mulher, a conquista das diferenças. E aí a gente pôde estudar e ler desde aquela época, e fui treinador das equipes aqui, e conquistei títulos naquela época, construindo atletas que foram renomados até conhecidas a nível de Brasil, e entender que a mulher que pratica futsal, ela não modifica e nem prejudica o seu corpo em nada, muito pelo contrário. Ela fortalece tanto o seu psicossocial, porque ela vai entender que ela é uma mulher, independente de qualquer coisa, de qualquer situação. Porque quando você pratica o futsal ou o futebol, você liberta todos os preconceitos sociais que a sociedade brasileira tem. Como te falei, nos Estados Unidos, o Márcio, ele é professor de futebol e tem um casal de filhos, e os filhos gêmeos, um é menino e outro é menina, e os dois jogam futebol. Os dois fazem aula de futebol, porque lá o esporte mais rígido é o futebol americano. Então o soccer, ele é para homens e mulheres, e no Brasil ele é limitado. O desenvolvimento motor das mulheres é o mesmo que o do homem. Se elas tiverem as experiências vividas na prática da brincadeira da bola, elas vão jogar tanto quanto ou mais, porque são mais disciplinadas do que os homens. Então, essa conquista do futsal feminino e do futebol feminino por essas lutadoras, como a Tati e as demais treinadoras, que até ser mulher treinadora também não é fácil, é uma conquista política e social, e que merece ser, sim, valorizada. E você está vendo que o próprio futebol está crescendo, está tendo público, porque é o espetáculo esportivo. E é o espetáculo mais bonito, mas que no futsal feminino também precisa da liberdade do drible. Não pode ficar só no tático. Elas são tão disciplinadas que elas ficam no tático. Então a gente tem que fazer com que elas driblem, de cuia, de lambreta, faça coisa bonita, porque nós somos brasileiros. Nós temos que dar show, nós temos que fazer espetáculo, temos que ganhar com nossa qualidade, com o nosso conceito. Temos que fazer com que nossos jogadores sejam diferentes. E a conquista da mulher é a conquista de uma sociedade mais inclusiva, que respeitem as diferenças. Eu, nesse meu esporte inclusivo, hoje, as oficinas que eu faço no Instituto Federal, e já te falo, você é professor do Instituto Federal, manda uma solicitação para que o professor Oswaldo vá no teu IFES para ministrar um curso, uma palestra sobre o esporte inclusivo, como fazer aí. As minhas oficinas aqui de futsal, os meninos e meninas praticam juntos, homens e mulheres. Ó, professor, como é? Simples. E até a equipe do meu treinamento vai para a oficina. Só que a equipe de treinamento que eu faço está na oficina,
Você só pode a perna contrária. Você só pode um toque. E aí as meninas podem tudo. As limitações e possibilidades motoras vêm a partir da vivência e da experiência. Com o tempo, as meninas vão poder chegar a um domínio técnico que vão poder jogar igual a eles. Eu já tive atletas como a Lígia, que está jogando no São José, e outras que também fazem isso. Então, a conquista não é só da mulher jogando futsal. É a conquista de uma política, de uma sociedade inclusiva, que respeite as diferenças e que entenda que o esporte não pode ser definido esporte para homem, esporte para mulher. Esporte é para quem quiser. Sensacional, professor, essa sua fala. E a gente tem visto, né, que as meninas têm conquistado o próprio espaço delas, né? Sem precisar empurrar ninguém, sem precisar, de uma forma mais direta, sem precisar lacrar, né? Sem precisar fazer manifestações, etc. Não, da forma que elas queriam, do jeito delas. E assim, para mostrar que literalmente a mulher sim tem e pode fazer o que ela bem entender, fazer o que ela quiser, e principalmente jogar futsal. A gente tem uma rainha, a gente precisa valorizar. A nossa rainha do futsal, ela é nordestina, né? Então, assim, vendo a Amandinha, tudo que a Amandinha construiu, pô, a Amandinha hoje é número 1 do Brasil. Não só do Brasil, do mundo, né? Várias vezes melhor do mundo no futsal. E é prova viva disso. A gente tem uma rainha também no futebol, que é a Marta, né? Então, assim, o futebol, eu digo, a gente fala do futsal porque é o nosso tema principal, mas o futebol feminino tem ganhado visibilidade. O Campeonato Brasileiro tem passado na Globo, né? Quando não passa na Globo, às vezes passa na Bandeirante, mas agora está passando na TV aberta. Imagine o quão é satisfatório para as meninas verem que valeu a pena ter insistido, valeu a pena, sabe, ter lutado sem precisar fazer algo, troca de favores, que é isso que acontece muito nas modalidades. Essas trocas de favores, né? O senhor deve saber muito bem disso, né? Lógico. De conhecer muitos bastidores, etc. E, e é felicidade, cara. É uma felicidade que não só eu tenho, mas acredito que o senhor tem, trabalhou e etc. Tem esse envolvimento ainda, querendo ou não, com o futsal. Porque quando a gente fala futsal, não envolve só o masculino, envolve o feminino também, Sim, né? Essa parte sim, também, essas duas partes muito interessantes. E eu acho cada vez mais, cara, que ainda tá pouco. Vai ter muita coisa ainda por vir, né? A gente sim. viu o que tá acontecendo com as vezes do futsal na Globo, né? Logo, logo, a gente tá lutando para ter o futsal feminino, né? No sentido de Copa do Mundo, e aí consegue. E aí nisso você consegue a transmissão da Globo. A Copa do Mundo de futebol feminino vai passar na Globo mais uma vez. Com cobertura da Globo, na TV aberta. E é o futsal feminino, é o futebol feminino ganhando visibilidade, sabe? E cada vez mais pegando, às vezes, e você é professor, como eu, sabe muito bem disso, a gente vai dar aula nos colégios, né, na forma geral, palestras, etc. A gente vê que as meninas, infelizmente, ainda têm aquele pensamento de que o esporte, que a bola é só para menino. Mas a gente tem visto hoje que isso transcendeu para a mudança. O que era uma situação assim muito nítida, que as meninas não queriam jogar bola, hoje tem visto meninas jogando bola, tem visto meninas realmente se dedicando, tem visto meninas que realmente têm acreditado no sonho por conta de situações como essa, se inspirado nas jogadoras na televisão, né? Se inspirado nas jogadoras ali na construção dos sonhos dela, né? Porque, por exemplo, se a gente falar hoje de Oswaldo Mendonça, a gente não fala do Oswaldo Mendonça hoje no glamour, né, do reconhecimento, mas o Oswaldo Mendonça que saiu ali do perrengue, no início ali, ralou, né? Imagina a tua história de vida, como foi, e a história de vários e várias pessoas que são fluentes hoje. Então a gente não deve olhar as conquistas, mas sim o percalço para que isso aconteça, né? Então é muito interessante, eu fico muito feliz, e principalmente o senhor deve ficar muito, muito, muito feliz cada vez mais dessa ascensão feminina aí no esporte em Sim. geral, né? Fico feliz em dizer o seguinte: é, não existe ninguém substituível, mas existe sempre a necessidade de registro do passado para tornar referência para mudar o futuro. E as coisas boas do passado devem ser mantidas e consolidadas. E as coisas que não foram tão boas devem ser modificadas
Mas se você não conhecer, você não vai modificar. Então a gente não pode permitir que as dificuldades que as mulheres passaram para ter o direito de brincar de bola na escola voltem agora. Então a gente tem que fazer com que as meninas tenham, tem que acabar com essa história. Meninas, vamos para o queimado. Meninos, vamos para o futebol. Não. Meninos e meninas, vamos para o queimado. Meninos e meninas, vamos para o futebol. Esse é o conceito da inclusão. O esporte inclusivo é entender que vamos respeitar as possibilidades e as diferenças e vamos aprender a conviver com elas, porque assim é a nossa vida. Sim, sim. Bom, professor, eu queria fazer algumas perguntas já de bate-pronto, né? Que a gente sempre pergunta aqui nos nossos convidados. Qual é o teu grande ídolo no futsal, que tu tem como referência no futsal? Como pode ser jogador, pode ser treinador, pode ficar à vontade quanto a isso. Cara, se eu falo de futsal bonito, se eu falo de drible, se eu falo, pô, tem como não, cara, ver Falcão jogar, ver o que ele já fez, ver aquelas coisas, porque uma coisa é fazer brincando, como ele faz hoje, né? Outra coisa é ele fazer aquilo em Copa do Mundo, em campeonato, em final. Alguém é perfeito? Não tem. Todo mundo tem falha? Ele tem falha? Tem. Mas, cara, você vir para a quadra e ver um jogador fazer aquilo, é massa, é bom demais. É bom demais. Tem um jogo inesquecível, um jogo que o senhor não esquece até hoje, um jogo marcante. De 2001, do Confiança, que foi o início da grande trajetória de grandes conquistas, porque eu treinava a seleção universitária e peguei a camisa do Confiança, que é um time de camisa, só me dava a camisa. E aí a gente ia jogar contra equipes aqui que eram profissionais, pagava os jogadores e tudo. O próprio Bebeto, e eu recebi um dinheiro para jogar no time, eu disse, cara, quer ficar por aqui? Fica, que você vai aprender para ir embora, não vai pagar nada. Aí eles ficaram comigo de graça. Chegou ao ponto de uma semifinal, não tinha nem lugar para treinar, a gente foi para quadra da orla, assim, aberta, e aí pediu, cara, dá pra gente treinar, que a semifinal é amanhã? Aí ele, não, estamos no baba aqui, meu. Beleza, linha fora é a minha. Linha fora é minha. Aí eu entrei, linha fora, ganhou, ganhou, aí ficava botando meu time ganhando para poder treinar o time. E a gente foi jogar no Constâncio Vieira com 8 mil pessoas, lotado, entupido. Constâncio Vieira é tipo o maior ginásio que tem aqui. Onde o Falcão até vai jogar aquilo que o Davi está trazendo, que o Gabriel está trazendo. E o que aconteceu? A gente foi campeão sergipano, surgiu o Bebeto, surgiu o Pita, surgiu os jogadores, e aí começa toda uma trajetória. Então esse jogo foi inesquecível, e que realmente mudou a história do futsal sergipano, porque depois desse jogo, a Rede Globo viu que dava para fomentar o futsal, porque lotou o ginásio, a tal ponto que o jogo era 10 da manhã num domingo, e 9 da manhã as rádios já diziam, eu não venho mais porque o ginásio já está lotado. E aí fecharam os portões e a torcida derrubou os portões e o ginásio ficou lotado. Foi uma coisa impressionante. Então não tem como. Pode ser que depois a partir daí surgiu a Copa TV de Futsal e surgiu os grandes investimentos, porque viu que tinha retorno de mídia. E o futsal tem, sim, retorno de mídia. Se o senhor tivesse que escolher um jogo para esquecer, um jogo que causa, não só, eu não digo pesadelo, mas um jogo assim que não traz boas memórias, qual seria? Cara, não tenho. Muito pelo contrário. Porque se eu entendo que o esporte é um aprendizado, eu não quero esquecer nenhuma derrota. Porque a derrota, ela me possibilitou esse aprendizado. Eu sempre aprendi em cada derrota como uma lição para um novo jogo. E se eu perdi uma final, é porque eu cheguei na final. Como eu posso querer esquecer toda a trajetória do percurso de chegar numa final? Só chegam dois. Eu não vou esquecer. Eu quero ter a memória de todos e não quero esquecer nenhum. Muito pelo contrário. O percurso de chegar naquele jogo, eu sempre vou querer. Se eu fosse perguntar hoje para o professor Oswaldo Mendonça sobre ambições na carreira, quais seriam as ambições, grandes objetivos que o professor Oswaldo Mendonça ainda tem na carreira? Ser feliz. Viver um dia como se fosse o único. Cada dia
aproveitar os momentos que eu puder estar sempre ao lado da minha família, construindo, ajudando pessoas e projetando, mas sem estar muito não. De onde eu vim para onde eu estou, eu já me sinto contemplado. Pretendo chegar muito mais, mas se não chegar, quando chegar onde eu estou? Então, por que não agradecer a Deus o que tenho? Então, eu quero ser feliz, conquistar o que der. Não pensei em fazer mestrado, fiz. Tive um nódulo no meu coração e aí Deus curou. Então, cara, não tenho o que querer mais. Eu tenho que viver, honrar a Deus, que eu falei que eu iria fazer isso, que tudo que eu estou tendo é através dele. Então, ser feliz, honrar a Deus e continuar praticando esporte e ajudando pessoas. Esse é o que eu quero. Um treinador que o senhor tem como referência na modalidade. Eu vou dizer, professor Ferretti, pela sua simplicidade e troca de saber. Porque quando Ferretti fez o estágio Malve, eu conheci uma pessoa que era renomado e que apresentou a todos que estavam lá como ele fazia. Ele não escondeu. A gente passou 15 dias da Malve em 2006, vendo todo o treinamento, toda a base, toda a preparação, tudo. Então não escondeu. Ele abriu portas. A partir daí, outros foram construindo metodologias diferentes e tal. Mas se eu fosse falar, eu falaria dele. Eu fiz curso com vários. Wander Iacovino, com Ricardo Lucena, com Barata, com Glaucio de Castro, PC, tudo que tiver que fazer, eu fiz. E aprendi com todos e vi qualidade em todos. Só que o primeiro a fazer um estágio, com sua equipe treinando, abrindo para que todos vejam como ele faz, foi o Ferretti. Então, foi um ponto de referência de mostrar. Não precisa esconder o que você faz, porque ninguém vai conseguir te copiar. Você vai fazer. Quando alguém chegar àquilo, você já não estava naquele estágio. Sua equipe já está em outro patamar. É por aí. Como foi a sensação de carregar a tocha olímpica? Você carregou ali a tocha olímpica, né? Pelo Instituto Federal ali, né? Queria que você comentasse um pouco dessa sua experiência. Eu tenho uma vida voltada também para o paradesporto, né? Então, quando o coordenador do IFES, surgiu a nova LDB e acabou com a dispensa de educação física. Então, a gente começou a trabalhar no esporte para pessoas com deficiência. E tive a oportunidade de contribuir com o basquetebol e cadeira de rodas por 5 anos e o voleibol sentado desde 2011, onde saliento que o projeto de extensão feito aqui com a gente no voleibol sentado fez com que uma pessoa que nunca jogou voleibol sentado sentou, começou a aprender voleibol sentado com a gente e hoje ele é o presidente da Confederação Brasileira de Voleibol Sentado, é o Ângelo Alves Neto, onde a Confederação Brasileira de Vôlei Sentado está na cidade de Aracaju, Sergipe, e que pela segunda vez consegue classificar os 2 naipes para a Paralimpíada na França, aonde em Paris, aonde colocou o voleibol sentado feminino para ser campeão mundial e o voleibol sentado masculino para ser campeão pan-americano. E que surgiu através de um projeto de extensão do Instituto Federal de Sergipe. Então, o que eu posso falar é que é muito prazeroso poder ter essas oportunidades de vida e essa troca de experiências. São Bom, momentos inesquecíveis. sim, sim. Se o professor Oswaldo Mendonça tivesse que escolher uma frase que define sua carreira, qual seria essa frase? Essa eu não esperava, deixa eu pensar. Para definir minha carreira, viva, seja feliz, acredite em seu sonho, dê o melhor. Sempre será tudo como Deus quis. Sim, muito, muito, muito bom. Muito bom, professor. E para encerrar aqui, né, nossa participação, a gente tem um quadro chamado, né, The Best. Eu falo The Best no sentido de o elenco dos sonhos, né? A gente sempre fala desse. É um quadro que sempre vira e mexe e pega, né? Desprevenido, né? Os convidados aqui de uma forma inesperada. Mas se o professor, né, Oswaldo Mendonça, tivesse que escolher os 5 melhores jogadores de todos os tempos, na sua visão, né? De posição a posição, goleiro, ala, fixo, pivô, pode ser também um time sem pivô, não tem problema, mas os seus 5 melhores, se tivesse que escolher posição a posição, quais seriam?
Cara, você falou bem, se tivesse que escolher, né? Mas como não precisa, para que escolher? Para que? Não há necessidade. Porque as pessoas aí, eu acho que cada um teve o seu momento na sua história, naquele detalhe. Dentro da academia, nesse mestrado que fiz, uma coisa que eu aprendi é que às vezes a gente faz a leitura de um livro e começa a questionar o autor pelo que está escrito. Só que esquece que a gente tem que entender que, que aquele livro foi escrito em que ano, qual era o processo histórico e cultural daquele período, por que aquela pessoa teve aqueles conceitos. É a mesma coisa. A gente tem que valorizar todos os jogadores, porque cada um teve seu processo histórico e cultural e teve seus destaques, seus momentos. Então, é a única resposta que eu não vou te dizer, que eu vou deixar que cada um construa a sua seleção, o seu espaço, o seu momento, porque para mim todos foram importantes, tanto a nível de Brasil, como a nível daqueles que trabalharam comigo. Porque dentro do processo da história e da cultura do esporte que conviveram comigo, me ajudaram a ser quem eu sou e me ajudaram a construir os valores que tenho hoje. Então, como é que pode um ser melhor do que o outro? Do mesmo jeito que eu não tenho um momento para não esquecer, eu tenho a todos como merecedores do meu quinteto. Mas nesse time aí, só uma confissão, nesse time aí o Falcão estaria, não estaria? Aí não tem como. Esse está no meio. Esse tem que estar. Deixa para lá o outro. Pelo menos Pelo um, eu menos já um. acertei, Não, esse já tá. consegui, né? Esse Tem tá. que estar, né? Tem um Certeza. lugar especial reservado ali, né, cara? Você já viu alguém tirar Pelé do futebol? Não pode Jamais. tirar Falcão, né, cara? Falcão tem que estar. Até de fixo, mas tem que estar. Bom, professor, eu quero te agradecer por esse papo bacana. Para mim foi um orgulho conhecer um pouco mais do professor, né? José Osvaldo Sampaio de Mendonça. É, É é verdade. um prazer conhecer esse cara, fora das quatro linhas aí, fora das redes sociais, fora um pouco, né, dessa vida que eu falo que é maluca, um pouco do futsal, da questão de educação de uma forma geral, e conhecer o Oswaldo Mendonça como a gente nunca viu, né? Tendo a oportunidade de saber um pouco mais da história, de pensamentos, né, de uma forma mais direta. Cara, eu quero te agradecer por esse episódio, creio que vai ficar marcante não só para mim, principalmente, conhecer, né? Acredito que é o início de uma construção de uma amizade bacana, né? Muito Sim, obrigado sim. desde já por ter sido tão solícito, né? Pode ter certeza que qualquer hora o Futsal Esporte Clube aqui está aqui para divulgar seu trabalho, curso, palestra, alguma coisa. A gente sempre está à Obrigado. disposição aqui, né? O senhor pode ter certeza disso e muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Espero que tenha gostado, né? Eu queria que você falasse um pouco das suas considerações finais aí para essa galera que está nos acompanhando até agora. Primeiro dizer que eu fui enrolado, né? Porque alguém me chamou para um podcast. Eu nunca vi um podcast começar 7h30 e terminar 9h30, praticamente, né? Então você me enganou. Você foi aí para podcast, negócio de meia hora e tal. Eu fui enrolado, você me enrolou. E aí eu fiquei sem graça de dizer que estava sendo enrolado, mas tudo bem. Agradecer o convite. Fico muito feliz em ver jovens como você selecionando o seu tempo, não é perdendo o seu tempo, selecionando o seu tempo para trocar saberes, para procurar aprendizado e passar conhecimento para outras pessoas, ver que é um jovem educado, atencioso e preocupado em desenvolver o papel de ser professor. Porque uma coisa é estar professor e outra coisa é ser professor. Então, espero que você continue essa sua caminhada e peço a todos que interpretaram alguma fala minha de forma equivocada que me desculpem, porque aqui não tem nada decorado. Estou falando com o meu coração e seguindo minha vida. Que Deus abençoe a todos. Bom, para você que acompanhou o Futsal Esporte Clube, até esse momento, essa reunião foi a reunião número 28 com o professor Oswaldo Mendonça. Agradecer mais uma vez por ter estado aqui conosco de uma forma geral, né? Nesse momento aqui, né? Eu sempre falo porque as nossas reuniões são assim, professor. A gente estipula algo, né? Mas acaba ultrapassando um pouco ali, né? Mas eu tenho Pouco, certeza né? que vai ficar documentado na história, né? De alguma forma, mas eu quero te agradecer mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você por ter ficado aqui conosco até esse momento, né? Nessa reunião número 28 aqui no Futsal Esporte Clube.
Espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Esse é o Futsal Esporte Clube trazendo para você o melhor do futsal nacional e mundial, não só na sua tela, mas também de alguma forma trazendo essa inclusão para você, de uma forma geral. Cuide-se bem, espero te encontrar na próxima. Tamo junto aí, um abraço, valeu!